Olá, fazendo esse vídeo hoje para comentar sobre 25 de maio, que é comemorado o Dia Internacional da Tireoide. A tireoide é essa glândula aqui, evidentemente que não tão grande, que se situa à frente do nosso pescoço e ela é uma glândula mestre na vida. Desde a vida fetal, quer dizer, a criança só tem a tireoide dela formada no final do terceiro mês de gravidez, e até então ali é a saúde materna fetal da tireoide, quer dizer, se a tireoide da mãe está regulada, é que protege esse bebê. A partir daí, se tudo der certo na formação, está por conta da tireoide fetal proteger esse organismo. Bom, se no teste do pezinho isso deu tudo certo, então vamos crescer. E na primeira infância, a velocidade de crescimento depende do hormônio de crescimento, da nutrição, mas também da função da tireoide adequada. Tanto que, por vezes, a gente pega uma criança que vem bem na velocidade de crescimento na curva, né? Quando você posta na curva e de repente essa curva achata. Quando achata, na verdade, um dos diagnósticos diferenciais a serem feitos é hipotireoidismo adquirido, ou seja, lá no teste do pezinho, que é o hipocongênito, passou, mas você pode adquirir isso então na primeira infância, ali entrando na adolescência, a velocidade de crescimento pode te dar uma noção se haveria algum problema de tireoide ou não. Também câncer de tireoide não é uma situação assim tão comum na adolescência, em criança, mas a gente tem alguns casos, então sempre ficar atento também ao aparecimento de alguma nodulação ou alguma situação dessa na região anterior do pescoço. Crescemos. E aí o adulto, vamos dizer assim, a mulher tem umas doenças da tireoide são muito mais prevalentes na mulher, mas o perigo disso justamente é para os homens, porque os homens dificilmente fazem um ultrassom de tireoide numa consulta e tudo isso, e às vezes você nota, descobre até por um acidente, por um incidentaloma, ou seja, vai às vezes fazer um Doppler de carótida para ver se tem algum entupimento aterosclerótico e o nódulo da tireoide é percebido aqui pelo radiologista ou por quem está fazendo o Doppler de carótida e encaminha. E não é bom. Nódulo tiroidiano em homem, tem que pensar seriamente se aquilo não pode ter uma malignidade incrustada ali dentro. Você pode ter nódulo e não ter sintomas nem hipotireoidismo no sangue, quer dizer, quando você faz as provas de função de hormônio tiroidiano para ver se tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, geralmente estão normais, mas o nódulo aparece ali, ou seja, uma coisa não está correlata à outra. Na menopausa, depois de 15 anos, 10 anos que a mulher teve o último filho, não é incomum o hipotireoidismo aparecer por uma tireoidite autoimune também. E mesmo no idoso, porque alguns que são tratados como depressivos e tudo isso, até pode ser, por exemplo, no caso do homem, é uma queda de testosterona, no caso da mulher, a questão da menopausa, que não está organizado do ponto de vista hormonal, mas o hipotireoidismo tem que ser pensado também, porque hipotireoidismo não diagnosticado na idade mais avançada pode ser causa de depressão. Também os estágios subclínicos da tireoide, eles não são incomuns. Vou dar um exemplo. Às vezes o paciente fala para a gente, doutor, eu estou engordando porque a minha tireoide está desregulada. Só pode ser isso, porque eu faço tudo normal. Não acho que a tireoide tenha assim, um componente tão grande em relação a ganho de peso, mas ela pode não ajudar a emagrecer se ela estiver realmente trabalhando de forma inadequada. Porque não existe mais em medicina, na minha opinião, essa história de que eu sou normal ou eu tenho a doença. Entre o normal e o patológico, nós transitamos num espectro subclínico do processo, ou seja, não é super normal, mas também não é totalmente, dá para colocar que é um hipotireoidismo, outra situação, mas talvez tenha que intervir e talvez tenha que tratar. Então aproveite amanhã em relação a todos os dias, vamos dizer assim, tenha o cuidado de levantar o pescoço na frente do espelho, engolir, ver se tem alguma nodulação diferente aqui na região anterior do pescoço. Nós temos hoje uma alimentação muito grande em iodo, né? A oferta de iodo ambiental é muito grande, comida oriental. Agora, aqui no sul, por exemplo, essa fase de pinhão, né? O que acontece? A matéria-prima da tireoide é iodo. Então, quem está no litoral, o iodo já está ali, né? Pertinho da gente no mar.
Aí mais comida oriental, como eu disse, e agora a época de pinhão. Aquele vermelho, água vermelha que tem no pinhão, aquilo é absolutamente puro iodo. Então, a oferta exagerada de iodo também não é benéfica à função da tireoide. Então, essa glândula tão importante, essa glândula tão vital para o organismo, merece ter uma atenção especial. Um abraço.